Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao SESCrista Virtual, ao nosso estudo das leis morais. Muito feliz pelo retorno do Fabiano, bem-vindo, Fabiano, graças a Deus, vendendo saúde, isso é muito bom. O que importa é isso, a gente vivencia uma necessidade, vai ali, toma conta, volta para o trabalho. Cá estamos nós, para dar continuidade ao nosso estudo. Nós ficamos na questão 691, mas antes que a gente comece nosso estudo, eu quero apresentar para vocês uma programação que a nossa casa vai realizar agora no mês de maio, no primeiro domingo de maio, que é o Seminário da Família, abrindo a campanha Viver em Família, que o Movimento Espírita de Parnaíba faz, e a nossa casa vai realizar esse seminário nesse primeiro domingo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um videozinho rápido e já já a gente volta para falar sobre o nosso estudo. Bem, é uma programação simples, vai ser apenas uma manhã de domingo, e a gente espera contar com a participação de vocês, que vocês tiram um tempinho aí na agenda do domingo, mesmo ali fazendo a comidinha, como muitas vezes a gente fica aí, celulares ligados, dá para a gente ir acompanhando, né? E depois também, no outro momento. O importante é que os nossos amigos que estarão conosco vão trazer excelentes informações sobre esse momento de pandemia e com relação à família. E lembrando que nós estamos ao vivo, lembrando que o nosso chat está aqui disponível para qualquer pergunta, para qualquer informação, para qualquer contribuição. Nós estamos aqui esperando vocês. E a gente vai aqui, ao longo da conversa, introduzindo os comentários para a gente ir interagindo com vocês. E lembrando também que todo esse nosso estudo você encontra desde o primeiro dele, lá no canal, no YouTube, o SESCrista, que é o nome do nosso canal, SESCrista, ou no canal Dora Rodrigues Espírita. Não só essa programação do estudo das leis morais, mas toda a programação que nós realizamos durante a semana nesse canal. Então, eu vou passar a fala para o Fabiano, que hoje ele vai falar, para se recompor da quinta-feira que ele não esteve conosco. Boa tarde, boa noite, fique à vontade. Boa noite, Dora, boa noite a todos. É um prazer estar de volta, né? Depois dessa maratona aí nas vias médicas, hospitais, rebatendo o vírus da Covid para um lado, para o outro, não venha, que já basta o que eu já estou trazendo, né? Então, foi assim realmente puxado, mas olha só, é aquele puxado que sempre traz uma lição, é sempre um momento para a gente refletir, é sempre um momento para a gente parar e dar uma olhada para a gente também, como a gente tinha conversado aí nos bastidores, né? Às vezes a gente quer dar conta de muita coisa, mas o corpo muitas vezes não aguenta. Bom, minha gente, lembrando que esse estudo e essa lei de reprodução, ela é uma lei assim fantástica, porque você vai desde a antropologia, você passa pela filosofia, você passa pela biologia. Se a gente fosse aprofundar aqui, só ela a gente levava pelo menos o restante de 2021 para a gente discutir, né? Mas a gente tem que aqui, como sempre falamos, a gente dá o nosso contributo, a gente dá uma arranhada, porque o edifício é muito mais profundo a base. Então a gente sempre diz, olha, gente, ouviu aqui, achou legal, participou, mas vamos buscar
o Livro dos Espíritos, vamos buscar as demais obras, vamos buscar aprofundar, porque é um assunto fantástico, realmente tem muitas coisas que a gente poderia discutir aqui, coisas inclusive até melindrosas, né, do nosso ponto de vista humano, que a gente ainda tem, mas enfim. Hoje a gente vai reiniciar, não é isso, Dora, a partir da questão 692, né, tendo em vista aí que já houve o estudo desde do início, que a população do globo, né, a sucessão e aperfeiçoamento das raças. Interessante que essa população do globo, que tem teoria hoje falando de que essa questão que tem do vírus é porque tem gente querendo que a população do globo diminua e está mandando vírus e está mandando, de alguma forma, matar. Então, olha só, independentemente de qualquer que seja a verdade por trás disto, é sempre importante a gente falar que, como a Dora frisou no último encontro, Deus tem os seus mecanismos que regula tudo e a todos, inclusive a população dos globos. Então, ele tem os mecanismos da lei natural para resguardar a população, para resguardar, vamos dizer assim, a quantidade de espíritos encarnados. E quando a gente atravessa e quer tomar o lugar da lei, lembremos-nos que a gente responde por isto, né? A gente sempre responde quando a gente toma o lugar da lei, porque a gente sabe que está lá o mandamento, não matarás. Então, se eu acredito que sou um enviado, um messiânico, ou eu tenho uma visão puramente materialista e entendo que não pode haver X quantidade de pessoas e tomo atitudes como essa, independentemente da nossa crença, como a Dora também falou, existe um princípio espiritual regindo tudo e existe uma inteligência suprema acima de tudo, fazendo toda a organização, todo o controle. Creiamos ou não, a gente suporta as consequências dos atos, sejam esses atos bons, sejam esses atos negativos, né? Então, vamos falar então aqui na questão 692, que é dando continuidade ao item que fala da sucessão e aperfeiçoamento das raças. E essa questão, Kardec faz a seguinte pergunta: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, pela ciência, é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? E a resposta é: tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos. Sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Se a gente lembrar da questão 132, que fala dos objetivos da encarnação, por que o espírito encarna? E a resposta que é para que a gente chegue à perfeição, né, é uma imposição divina para que a gente chegue à perfeição, em que a gente passa pelas expiações, passa pelas vicissitudes, mas lá também nos informa que nós temos uma parte nesse processo de cocriação. Nós temos missões a cumprir. Então, tudo que a gente produz e faz em relação ao progresso, tudo que nós, como espíritos, contribuímos para que algo chegue à perfeição, que tudo está fadado a chegar só à perfeição relativa, nós estamos contribuindo com Deus. E aqui é interessante que é algo que já nos remete, por exemplo, o que as pesquisas no campo da agricultura, né? As pesquisas no campo da agropecuária, né? A gente tem aí uma série de plantas, enxertias, que, de repente, uma determinada variedade, que é importante, por exemplo, para o equilíbrio de um determinado local, que é importante, inclusive, para a nossa própria alimentação, mas que uma determinada região ela não é possível de ser cultivada. E os estudos hoje proporcionam a modificações genéticas dessas plantas para que elas consigam se adaptar àquele local que não é a característica dita natural dela. E isso permite o quê? Um progresso, é um progresso daquela espécie, é um progresso daquela raça. E assim também são com os animais, não é isso? A gente tinha animais que não se imaginava criar em determinados pontos do planeta. Né? Se você observar, foi graças a esses estudos, essas modificações, cruza uma raça com a outra, pega um gene dali, joga acolá, faz a experiência, tá aí o que nós temos hoje, né, que beneficia o planeta nos termos de equilíbrio, em termos de natureza,
né, que ele está colocando aqui, e beneficia nós na condição de espíritos encarnados que precisamos também, né, e fazemos parte dessa lei natural, dessa lei, desse equilíbrio, né? Então, se a gente faz no sentido contrário, quando eu uso esse conhecimento para denegrir, para acabar, para simplesmente destruir, aí não. Aí eu estou indo no sentido contrário. Aí eu não estou participando de uma cocriação, né? Eu estou, na verdade, sendo um empecilho para aquele progresso. Então, aí é como a gente falou no início, a gente acaba respondendo perante as leis divinas. Responde perante as leis dos homens, que a gente está acostumado a ouvir nos noticiários, em qualquer que seja as fontes de informação que a gente tem acesso nessa área, né? A gente observa muitas vezes um determinado grupo empresarial, uma determinada pessoa que estava fazendo mau uso de uma determinada tecnologia ser ali devidamente cobrado pela justiça. Então, se nós temos já esse discernimento para evitarmos tamanhos problemas no nosso mundo, quanto mais a justiça divina que não deixa passar um tio, como nos afirmou Jesus, né? Seu microfone está desligado, Dora. Essa inteligência da qual o homem faz uso, né, para promover essa diversidade, para melhorar algumas espécies, coisa dessa natureza, é um atributo dado por Deus. Deus permite. Deus permite que o homem use sua inteligência. Agora, que ele procure utilizar para o bem, que ele alie aí o sentimento do amor. Porque quando ele faz de forma contrária, aí ele começa a transgredir a lei. Vamos dizer assim, um determinado grupo que produz uma determinada, um determinado alimento, uma determinada situação, como nós vimos aí, você bem citou, mas que coloca elementos que vão trazer mal para a saúde das pessoas, né? Só com a finalidade de produzir mais, de ganhar mais, de arrecadar mais, poluindo rios, fazendo uma série de outras coisas, ele responde por isso. É claro que esse progresso, de alguma forma, vai beneficiar alguém. E o que importa é que o progresso aconteça, porque é isso que Deus quer. Mas o homem tem que estar atento a qual é o objetivo daquele seu trabalho intelectual, se ele está realmente buscando favorecer a humanidade, melhorar as condições de vida das pessoas, do planeta, dessa natureza, ou está só em benefício próprio. Porque aí a coisa complica, né? Verdade, Dora. E a justiça se aplica severamente. Se aqui na Terra passam brancas nuvens, muitas vezes, mas com certeza na justiça divina não. Isso, e interessante que me veio à mente agora, apesar de ser, aqui está falando da questão vegetal e animal, né, em termos de progresso, mas observemos uma coisa interessante, a aviação, parece uma coisa fora, mas eu explico direitinho. A aviação, todos esses acidentes aéreos que já aconteceram ao longo da história, né, se o homem tivesse simplesmente ficado na questão de, poxa, lamentamos, é uma pena, o avião caiu, e não tivesse ali utilizado do seu conhecimento para desenvolver formas de investigação que chegasse à conclusão, por que esse avião caiu? Foi falha humana? Foi falha mecânica? Foi ambas? Então, tudo que nós temos hoje de segurança na aviação, ela é decorrente exatamente desse aperfeiçoamento, né, que os estudiosos, que os homens, as organizações que cuidam da questão da aviação, trazem no bojo desses acidentes, né? Eles melhoram a questão, por exemplo, é melhor o piloto ter mais autonomia ou menos autonomia, determinado mecanismo que, por exemplo, congelou, por que congelou, como é que a gente melhora isso, amplia, diminui, aumenta a quantidade, diminui a quantidade. Então, isso é uma percepção de que nós temos que progredir para chegar a uma perfeição. Então, é um paralelo que a gente faz novamente aqui. Então, tudo que eu estou pegando hoje, quando eu pego uma planta, que eu olho para ela e digo, eu vou plantar essa planta aqui no meu condomínio, né? De repente, é uma árvore, é um fruto, é uma rosa, é uma determinada espécie que, a princípio, ninguém imaginava que desse ali.
E aí você, na sua expectativa de tornar o ambiente melhor, você foi lá, talvez não com o conhecimento de um agrônomo, talvez não com o conhecimento científico, mas você foi lá e contribuiu, você foi com o intuito de contribuir, de melhorar. Então a gente tem que ir sempre nessa rota, né? Podemos nos equivocar no caminho? Podemos, mas o objetivo, o intuito era fazer algo de bom, bom não só para mim, mas bom para toda a comunidade a qual estou envolvido. Pode acontecer um equívoco? Pode, mas do equívoco eu passo a entender, não é mais por aqui. Eu vou continuar tentar atingir meu objetivo, mas agora eu vou por esse lado. Por isso que eu fiz esse paralelozinho com a questão da aviação, porque a gente sabe que é uma questão também muito delicada quando certas situações acontecem. Então, é para que a gente sempre medite nesse campo de vou sempre nessa linha positiva. Tenho que me esforçar para ir na linha positiva. Eu tenho que mudar. O meu hábito tem que ser sempre buscar o melhor. Dói, machuca, é difícil, leva dias, semana mesmo, mas a gente tem que ir nesse intuito, porque a encarnação é exatamente para isso. Se a gente teima numa encarnação que nos coloca sempre numa situação complicada, é porque a gente não conseguiu alterar um hábito, a gente não conseguiu alterar a nossa estrutura íntima, que repercute na estrutura psíquica, que repercute na estrutura magnética, e que eu afeto e sou afetado. Né? Então a gente precisa no esforço mesmo. Caiu, levanta. Xinguei, opa, não vou mais xingar. Nem que passe 2 meses, mas xinguei, opa, já são 3 meses que eu fico sem xingar. Opa, de repente eu não estou mais nem xingando, né? Então vamos nos esforçando, né? Nesse ponto. Interessante esse ponto de vista que você colocou, justamente porque normalmente, acho que é muito próprio da criatura, ele começa errando. Ninguém começa já um projeto perfeito, né? Acontecem os percalços aqui e ali, um erro e tudo, mas quando nós estamos atentos, vamos investigar, por que isso deu errado? Por que isso aconteceu dessa forma? Vamos suspender isso aqui, enquanto a gente consegue uma situação melhor e tudo. Mas a gente sabe também, ainda por essa linha que foge um pouco, foge não da dentro do que a gente está comentando, mas que não é bem relacionado com a natureza, mas acontece em relação à natureza também, que muitas vezes acontecem aí alguns acidentes, né, no campo aí do solo, seja lá de que for, dos rios e tudo, dessas barragens, dessas coisas, e lá na frente vai se dizer assim, não, mas já estavam informados, já sabiam que isso podia acontecer, foram alertados. Então, aí a criatura, simplesmente, para não ter prejuízos, para não ter que parar o lucro, para não ter uma série de coisas em proveito próprio, colocaram em risco e chegaram realmente a trazer sérios danos para populações, para situações dessa natureza. Então, aí, no caso, a responsabilidade é muito grande. Ele tem a liberdade. Se tivesse acontecido por uma falha, que uma falha a gente sabe que acontece, causado mesmo prejuízo, sim. Mas diante da sua consciência, diante de Deus, ele não teria a mesma responsabilidade que teria por já ter sido alertado, por já ter sido informado e não ter tomado nenhuma providência. Aí é que vem um agravamento. E como nós estamos falando de leis morais, para nós aqui é o que importa, né? Verdade, Dora. Podemos passar para a seguinte? Sim. Vamos lá, então. Então, é um desdobramento, né, da 692, é a questão 692A, que Kardec faz a seguinte pergunta. Mas, geralmente, o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal, não tendo outro objetivo senão aumentar os seus prazeres. Isto não lhe diminui o mérito e a resposta dos benfeitores. Que importa que seu merecimento seja nulo, contanto que o progresso se realize. Cabe a ele, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Ademais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e é sob esse aspecto que tira maior proveito. Quando a gente fala que as leis estão entrelaçadas, olha ele falando da lei do trabalho, olha ele falando do desenvolvimento da inteligência. Mas uma coisa muito importante que ele nos chama a atenção aqui, né? O que importa se eu anulo o mérito? O que importa é que o progresso aconteça. Né? Aqui tem uma lição de humildade para nós também. Né?
A gente às vezes querer se achar a última Coca-Cola do deserto, a última bolachinha recheada do pacote, né? Que é aquele que dá o prazer de você ir lá e tomar e você ir lá e pegar. Eles estão dizendo que não importa se o que você faz, se você vai dar mérito, se você vai dar valor, isso não. Eu estou observando se o que você está fazendo está progredindo, está gerando o benefício que o mundo precisa e se está conforme as leis divinas. E isso é uma coisa muito séria, porque ao tempo que nos coloca no nosso lugarzinho, vamos dizer assim, também nos fala da nossa importância. E aí ele nos fala da nossa importância no quesito de fazer parte da cocriação ao tempo que a gente se desenvolve. Se desenvolve pelo trabalho, desenvolve a inteligência, e com a inteligência desenvolvida eu tenho um melhor discernimento. Eu consigo, inclusive, passar a entender, a gostar, a amar aquilo que eu não olhava e não tinha noção nenhuma. Né? Eu passei a conhecer, eu passei a entender. Por isso que as pessoas dizem, eu amo minha profissão, eu amo ajudar as pessoas, eu amo pilotar avião, eu amo fazer tal coisa. Por quê? Por que ela ama? Porque ela descobriu, ela estudou, ela se identificou, ela aprendeu, ela se desenvolveu e encontrou-se, vamos dizer assim, na sua vontade ali de realizar algo, né? Ela encontrou o seu cerne dentro daquela atividade. Então, ela se desenvolve intelectualmente e se desenvolve emocionalmente, né? Então, é importante a gente olhar isso. Tem um mérito, mas se você não quiser também, só está fazendo com interesse, como a Dora colocou, só está falando com interesse de ganhar dinheiro, a espiritualidade vai buscar extrair dali o melhor. Vai colocar, vai desenhar situações, pessoas sendo envolvidas, sendo colocadas naquele meio, para que aquilo que você só está olhando com os olhos do dinheiro passe a ter a importância e passe a ter o desenvolvimento e o status de benefício para a coletividade. Né? Justamente isso que eu estava pensando aqui. Muitas vezes a criatura não tem um bom intuito naquela criação, faz de uma forma que não deveria, mas aí, lá na frente, alguém aproveita aquele conhecimento, alguém aproveita aquela informação e faz algo melhor, faz algo de bom, já em cima daquilo que se faltava, é como se aquilo ali fosse uma base para ele, né? Então, eles por si só não teriam chegado àquele ponto. Alguém chegou, está usando de forma indevida, e alguém olha e diz, olha, mas isso aqui pode ser utilizado dessa outra forma. E aí vai, e em benefício da comunidade, de outras situações, tem muitos exemplos aí que a gente pode verificar nesse sentido, né? Tem. Mas, muito bom, viu, Fabiano? Essa sua explicação aí. Olha, Dora, obrigado, Dora. Tem uma questão interessante nesse ponto que a gente acabou de abordar. Eu estava observando, pesquisando sobre o nosso tema, nossos estudos, e tem uma parte que está relacionada a essa questão das raças, a questão dessa mudança, e vai um pouco de encontro, vai assim, no sentido que a gente colocou, só que vai com uma profundidade muito grande. Eu não vou ler exatamente, porque se eu ler vai despertar uma curiosidade tão grande, entendeu? E a gente não vai conseguir dar uma explanação. Mas eu vou dizer a fonte, gente. É a Revista Espírita, de 1864. O tema lá é Questões e Problemas, Destruição dos Aborígenes do México, né? Em 1864. Uma rápida pincelada é uma pergunta que o médium faz à espiritualidade a partir de uma carta de Colombo que relata que quando ele chegou lá na região do México, ele encontrou um povo sem cupidez, sem avareza, muito bem relacionado, que não tinha maldade e tudo mais. E quando os espanhóis chegaram, né, aí, como diz assim, a chibata comeu em cima deles lá, ele falando isso. E a pergunta do médium é, nós estamos falando em progresso da humanidade, em progresso das raças, como é que tem progresso nisso? Uma raça que é muito bem equilibrada, harmoniosa, chega uma outra que supostamente, ele coloca assim, né, da ideia, seria superior e faz o que fez. Rapaz, a resposta da espiritualidade é algo assim que você começa a pensar o quanto o espiritismo é importante na nossa vida. O quanto o espiritismo é algo importante. Porque ele diz assim, só vou dizer a resposta do espírito. Nós te responderíamos com prazer,
Se teu espírito se achasse em condições de tratar neste momento de assunto tão sério que exige alguns desenvolvimentos espirítico-filosóficos. Eu não vou dizer o restante não, porque vocês vão atrás da revista e vocês vão fazer o estudo dessa parte. Mas olha, é algo que a gente está falando. Parece, é ruim, é algo que você olha com os olhos assim, nossa, que absurdo, e a espiritualidade vai mostrar que tem algo em termos de progresso nessa circunstância, nessa situação. É o que a gente às vezes olha, parece um caos, parece que é um carro desgovernado, mas não está. Se nós olharmos com os olhos de ver com que Jesus nos chamou a atenção, tá? É porque a nossa visão ela é muito estreita, né? A gente vê muito aquilo naquilo que a gente entende, mas muita coisa foge ao nosso entendimento. Nem tudo a gente consegue compreender, nós não temos ainda uma percepção do entorno, do que gerou tudo aquilo, né? Por que aquelas condições estão se manifestando daquela forma, nós não temos. E às vezes a gente coloca um posicionamento que lá na frente vai demonstrar que não tem nada a ver com aquilo que a gente pensou, de maneira nenhuma. Tudo porque a gente não teve essa visão de olhar para um lado, de olhar para o outro, de verificar no passado, no presente, e os espíritos, eles têm essa condição, porque eles acompanham o progresso da humanidade, então eles sabem o porquê de acontecer isso com as raças. Nós não, nós queremos... Aqui mesmo, no momento que nós estamos vivendo, a gente se pergunta muito por que está acontecendo. É muita injustiça. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, mas é muita injustiça, está morrendo muita gente boa, e o mal não morre, não sei o que. Quer dizer, a gente quer que Deus haja conforme o que a gente pensa, conforme o que a gente entende. E a divindade, ela criou essa humanidade, ela acompanha essa humanidade, ela sabe o que é necessário em cada um, em cada momento. E que muitas vezes o mal, como bem diz André Luiz, o mal muitas vezes é o bem mal interpretado. A gente olha para uma situação e acha que está vendo mal. Mas ali pode estar uma ação benéfica, que quando a gente volta para o estudo e percebe que tudo é para aprimorar o nosso planeta, para melhorar as condições, a gente não quer fazer parte desse programa. Aí é que está a situação, né? Verdade, Dora. Bom, então a gente agora passa para o segundo item, aliás, segundo não, terceiro item da lei de reprodução, que são obstáculos à reprodução. Esse aqui é outro tema que recentemente está sendo discutido em termos de STF, né? O STF chamou aí não somente não somente os estudiosos com relação à questão do aborto, chamou as entidades religiosas para que se expressassem, parece que eles tivessem um embasamento, né? A gente viu isso aí agora recentemente na Argentina, então nós estamos vivendo isso muito vivo. Então, olha como a espiritualidade nos chama a atenção para aquele sermão, o sermão profético de Jesus, né? E olha, não somente o sermão profético, mas olhar também lá o finalzinho aqui do Livro dos Espíritos, que fala das penas e gozos futuros, e vai nos relatando as situações, dada a mudança do planeta para mundo de regeneração, a aceleração que está acontecendo em alguns processos, para a gente começar a ir mais em cima, a realmente buscar esse entendimento maior. Então, ele inicia aqui na questão 693, com a seguinte pergunta: Kardec, lá em 1857, né, já falando dessas questões de obstáculos à reprodução. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza. Olha só, leis ou costumes que, seja diretamente ou que gere por consequência. Às vezes é uma lei, um costume que a gente diz, não, mas por consequência está levando as pessoas a tal hábito, a tal comportamento, né? Essa é a pergunta que ele faz, muito abrangente. E a resposta é: tudo o que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Se tudo que eu faço para o progresso é bom, tudo que eu faço para entravar, é o que a gente falou, né? É contrário à lei geral. Então, é uma pergunta, uma resposta que ela tem um sentido amplo,
Mas a gente vai observar aqui na questão, no desdobramento dela, que a gente vai bater em cima de situações bem delicadas. Vai lembrar aí, qualquer um de vocês agora que estão estudando, ou que vão ler, vão assistir futuramente, esse termo aí. E é muito importante, porque eu vou falar uma experiência em cima dessa resposta aqui. A gente veio aqui para Brasília e a gente é agraciado com boas amizades, né? A gente tem as provas, as expiações, mas Deus coloca também para a gente se encontrar com espíritos em que a gente faz aí a família universal. E a gente aqui acabou ganhando aqui uma comadre, né? Uma amiga aqui que nós fizemos, começou pela amizade com a minha esposa, e ela é madrinha do Fabiano Henrique, que é o meu filho. O Fabiano Henrique era essa criaturinha que estava aparecendo aqui atrás de vez em quando, não era meu obsessor não, tá? Era o meu filho, é porque como eu tô com o papel de mãe também, então ele veio tudo me perguntar, e ele fazia assim, pai, posso perguntar pro senhor? Então, era ele que ficava aqui, era ele que ficava aparecendo aqui atrás, né? Mas Oi, desculpa, Dora. O nosso estúdio é dentro de casa. Não tem como. E essa comadre, ela é advogada. E ela tem uma amiga que é uma estudiosa dessa questão do aborto. Então eu ouvi coisas delas, assim, muito interessantes e coisas estarrecedoras. E que me fez parar para refletir um pouco sobre essa questão. Né? Foi muita coisa, foi uma conversa assim ampla e tudo, então, mas o que eu vi foi o seguinte: essa colega dela, essa amiga dela, é uma pesquisadora. Então, o que estava acontecendo? A discussão é: a Argentina liberou, o Brasil não. E essa pessoa estava colocando que, no nosso caso brasileiro, era um comportamento hipócrita. Por quê? Porque as pessoas que tinham boas condições financeiras, elas se deslocavam a esses países, né, que tinham o aborto legalizado e faziam os seus abortos. E as pessoas mais pobres, né, que queriam fazer ou fazem um aborto aí de qualquer jeito, como a gente tem conhecimento, e essa pesquisadora trouxe isso à tona, são pessoas que morrem nessas circunstâncias, nessa situação. A discussão ficou muito nos termos jurídicos, né, muito nas questões filosóficas. E eu aqui pensando, tá, eu não vou dizer que isso é ruim, que é. A gente sabe as repercussões orgânicas, biológicas do corpo da mulher, as consequências morais também que isso traz, né? E eu fiquei pensando, é verdade, esse comportamento assim, esse comportamento assado, mas esse comportamento startou de onde? Por que ela estabeleceu uma relação, com que objetivos ela se estabeleceu aquela relação, para chegar a uma condição de gravidez e entender que tem que tirar. Vocês vão ter certeza aí na cabecinha de vocês, vai ver um monte de situações, porque todos nós já fizemos alguma leitura, algum estudo sobre isso. Então vocês perguntam, foi o que eu me fez a pergunta do momento, por que esse comportamento? E quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, causas atuais das aflições, em que Kardec fala das uniões calculadas com fins que não é o amor, mas uma vantagem na sociedade, um status, e leva essas pessoas, e que gera uma consequência, uma geração de um corpo, e que não é aceito pela criatura, porque aquilo vai atrapalhar objetivo A, objetivo B, objetivo C, não é um julgamento. Veja que eu não estou apontando comportamento, estou falando objetivos A, objetivo B, qualquer que seja, e a pessoa entende que vai tirar, né? A gente lembra que a espiritualidade fala que esse aborto, ele tem uma aceitação do momento em que aquela gestação põe em risco a vida da mãe. Que eles falam que é um estudo que é bem abrangente. Eu posso falar que é a resposta dos espíritos e parecer fora de contexto ético, moral, mas não tá, porque a resposta vem dentro lá de um contexto do estudo. Então, eles dizem assim, é preferível um ser que já está formado sobreviver do que aquele que ainda está em formação, né? E quando a gente olha isso para um lado maior, a gente sabe que muitas vezes um espírito pode ser conectado àquele corpo, sabendo que aquele corpo não vai vingar, como prova para o espírito também. É uma prova para a mãe, é uma prova... Veja que a gente está entrando em coisas bem abrangentes, bem de consequências graves. Então, se eu faço isto com a intenção
que não seja essa de progresso, o que quer que seja, eu estou sendo ali uma pedra, vamos dizer assim, no caminho do progresso. Eu sei que ninguém é obrigado a concordar com a nossa colocação, posso, de repente, não ter expressado o meu pensamento de forma coerente e correta, mas o que eu quero dizer é isso. Busque esse estudo nesse campo que nós vivemos sobre essa questão da gente ser porque a gente deseja, porque pode ser por ignorância também, mas veja, desde a ignorância ao friamente calculado, dentro desse intervalo, né, a gente se perceber na contextualização espiritual, na minha condição moral, por que eu estou fazendo isso? E se hoje eu tenho um entendimento de que é equivocado, por que eu continuo? Né? Então tem coisas que a gente sabe que a gente faz na ignorância e a gente desperta e sabe que vai ter que reparar aquilo lá, mas você já saiu da ignorância e não está repetindo. Está buscando progredir, está de repente buscando orientar as pessoas a saírem desse tipo de pensamento. Então isso é um progresso também. Tá? Não é uma coisa da gente aqui, não está sentenciando ninguém a uma situação a ser presa para o inferno, seja lá o que for, não. É olhar, perceber o equívoco, o erro e mudar o comportamento, né? Para que a gente não fique sendo essa barreira ao progresso. Interessante, Fabiana. Com relação a essa informação que a nossa irmã nos trouxe, é o seguinte, veja bem, um ponto de vista meu e muitos de nós, né? Nós já evoluímos o suficiente hoje para que a mulher tenha um controle sobre isso, né? Não é como no passado, que não existia nenhuma forma, e aconteciam muitas coisas, só que nós estamos vivenciando um momento em que nós temos tantas condições de controlar, ter controle sobre a natalidade, sobre o que... Não existe nenhuma proibição quanto a isso, divina de maneira nenhuma. E, no entanto, os números crescem cada vez mais. Não era para reduzir, já que nós agora temos essa condição, a mulher tem essa condição. Então, ela não se cuida, ela não se zela, porque assim como ela é engravida, ela pode pegar uma doença sexualmente transmissível pesada, uma AIDS, uma coisa assim, e aí ela vai poder abortar a AIDS, ela vai poder tirar essa doença dela com algum mecanismo? Não vai. Então, quando se trata do feto, aí a coisa fica complicada justamente por isso. Eu tenho um dado aqui que eu recebi em janeiro e guardei. E hoje vou apresentar isso aqui, que é Veja bem, abortos no mundo em 2021 já superam mortes por Covid em toda a pandemia. Então, por que isso? Por que esse número tão absurdo com tantos mecanismos que existem hoje? Para a mulher, até mesmo o conhecimento de como se preservar, de se cuidar. Se eu não quero, eu quero ter um relacionamento, mas eu não quero, com isso, formar uma família, por que eu não me preservo, por que eu não me cuido, por que eu não me zelo com relação a isso, né? E aí ele diz o seguinte, que, olha, veja bem, ultrapassou, nos últimos 12 meses, ultrapassou 2 milhões. Ele diz aqui, o total de abortos feitos no mundo, somente em 2021, já superou essa dramática marca. Foram mais de 2 milhões de abortos desde o dia 1º de janeiro. Isso no mês de janeiro. Então, superando os números de mortes por Covid. E isso ninguém fala. Isso era para estar aí todo dia. Do jeito que se publica os números de Covid, se publicasse, olha aí, tantos abortos no mundo. Hoje foram tantos abortos no mundo. Porque toda mulher hoje, eu digo toda no sentido de que é muito maior o número de mulheres, são raras as que não têm esse conhecimento. Muito ao contrário, às vezes a gente vê pessoas muito simples, muito pobres, que têm seus filhos, tem aquele monte de filhos e não dá nenhum, e fica com eles, e cuida, e não quer abortar isso e aquilo. Eu fico pensando, não serão essas criaturas aquelas que no passado estariam assim, com todas as condições de vida, de ter filhos, de criar e abortaram, e agora vieram numa condição de miséria, de dor, de sofrimento,
onde muitas vezes não tem nem como detectar a gravidez, não tem nem como saber, já engravidou, já está por aí. Não tem nem pensa em aborto. Porque esses abortos estão sendo feitos por mulheres que dizem que se donam do corpo. Então, já são pessoas que já têm algum conhecimento, já têm alguma informação, tanta informação, e não conseguem se organizar, porque isso é um crime que a pessoa faz. A pessoa não sente nada com isso. Teve no ano passado, não, uns 2, 3 anos atrás, não sei, teve uma matéria aí de uma médica que fazia 200 abortos por mês, sei lá quantos abortos, e com isso ela ganhava muito dinheiro, viajava para o exterior, e só frequentava os melhores ambientes. Como é que a pessoa consegue sentar num restaurante, comer, luxar e tudo, em cima de corpos de seres que não... Então, assim, eu fico pensando, tudo bem, existe esse dado. Quem pode, vai lá e faz, e morre quem não pode. Quem tem uma infecção tem isso, tem aquilo. Mas esses que vão lá e fazem, também são pessoas que têm conhecimento, que têm condições de conduzir suas vidas com equilíbrio, que existe aí absurdos de métodos preservativos para isso não acontecer. Então, quando você vê, eu me desculpe, mas quando eu vejo uma mulher dizendo, é porque eu não quero ter esse filho, eu tenho o direito de tirar. Por que você teve? Por que você permitiu? Por que você não se cuidou se você já sabia que não queria ter um filho e estava num relacionamento? Porque todo mundo sabe. A partir de um relacionamento sexual que pode acontecer. Toda mulher sabe. Então, se eu estou com um parceiro, eu quero só a troca de sexo com ele, eu não quero ter filhos, tem aí uma gama de preservativos, de mecanismos para isso não acontecer. Por que eu deixo que aconteça, para depois que acontecer, eu estar brigando com as leis do país, vou me embora para outro país para fazer, porque o meu não faz. Então, são essas questões que às vezes eu fico pensando, por que a gente já evoluiu tanto nesse sentido? E o pensamento, aquela questão que Kardec fala, a educação moral, não essas que estão nos livros, tem aí gente graduadíssimo fazendo isso, né? E Dora, esse dado que você colocou, que é um dado realmente muito alarmante, esse comentário a gente acabou fazendo ele porque um outro aspecto que aí é onde há muitas pessoas também não querem entender, e que o Espiritismo trouxe isso muito claro, é o processo obsessivo que pode decorrer disto. A quantidade de espíritos que se revoltam por não ser dada aquela oportunidade. Às vezes o espírito, no plano espiritual, não, eu vou deixar você vir, você pode vir. E aí quando chega aqui, não, é como você falou, sou dono do corpo, não, a minha decisão é essa. Por isso que os espíritos nos falam que muitas vezes os nossos objetivos enquanto espíritos desencarnados ou fora do corpo são muito diferentes às vezes do nosso aqui enquanto estamos na prova. Eu digo lá que vou assumir o compromisso, chego aqui, fujo dele. E aí tem repercussões. A obsessão é muitas vezes a repercussão mais imediata, porque você ainda vai ter que reparar todo esse dano que foi causado, né? E essa é a situação. A gente ainda tem tempo, Dora, para ir para continuar? Temos, vamos continuar a letra A aqui. Vamos lá. Então, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução? E a resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Vai exatamente enquanto você falou. Sou uma pessoa equilibrada, tenho um discernimento, sei que não quero, não devo, entendeu? Então, para que eu vou dar as condições de ter uma gravidez que eu não queria ter e ter que sujeitar a um aborto, né? E aqui nós estamos falando de... Kardec fala de plantas, animais, mas ele a resposta tem um cunho moral também para o lado humano, né? Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza
E é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detêm o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. É aquela situação quando você vai lá e age num determinado ambiente que o homem, né, sei lá, ele reduz drasticamente a determinada espécie de animal, que é um predador de uma determinada espécie, que tem um crescimento muito rápido, muito grande, e aí desequilibra tudo, né? Então, o animal traz esse instinto de destruição quando ele consome o outro, quando ele é o predador do outro, e ao mesmo tempo traz o equilíbrio. Então, nós que temos discernimento e conhecimento, não podemos agir por menos na natureza, diretamente, animal ou vegetal, mas na nossa própria relação, como a gente acabou de discutir, né? Nós temos que usar desse bom senso, né? A espiritualidade é muito direta, olha só. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. Você pode falar aqui em necessidade no sentido de consumir o alimento, de ter o elemento proteico, de ter as suas vitaminas oriundas do animal e do vegetal, mas tira isso desse reino e coloca no reino nominal, nesse sentido de reprodução, nesse sentido de perpetuação da espécie, e muito mais no sentido de oportunizar a um espírito uma encarnação para que ele também se trabalhe segundo as leis divinas, pondo-se à prova, espiando o que precisa espiar e reparando os seus equívocos. E isso é que a gente, quando aceita a paternidade e a maternidade, né, porque muitos abortos também são induzidos pelos companheiros também, é um fato também, às vezes o companheiro exige que a mulher muitas vezes tire, né, e ela não consegue ter força naquele momento, então a gente vai ter que responder por esse processo todo equivocado que a gente tem da vida, né? E a gente vê, Fabiano, que até comentei isso nos países aí onde existe essa necessidade de controlar, né, que as famílias não tenham mais de um filho, não tenham mais de dois filhos, estão envelhecendo, estão desequilibrando, porque estão achando que controlam da sua maneira e não é dessa forma. Mas assim, Exato. nós falamos de aborto, e eu lembrei de uma situação que eu vivenciei há um tempo atrás na Casa Espírita, de uma jovem que foi levada por uma amiga na tentativa de que ela não fizesse aborto. Essa jovem, ela estava grávida e ela não queria de maneira nenhuma ter o filho. E a amiga, preocupada, sabendo das consequências espirituais e tantas outras, convidou para ela ir no centro espírita. E ela foi, conversou comigo. E ela muito relutante, mas por que você não quer? Porque eu não quero, de jeito nenhum, não quero. E aí, naquela época, faz muitos anos isso, eu emprestei um livro para ela, do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver. Você gosta de ler? Gosto. Você se colocaria aí numa leitura para você conhecer aí? Pode ser. Eu emprestei. Não sei se ela leu. Depois ela me devolveu. E aí? Não mudou nada na minha mente, não. Tudo bem. Apelei. Botei para ela assistir O Grito Silencioso. Assista para você ver a situação de uma criança no útero materno. Tudo. E ela voltou ainda, e quando ela chegou, disse assim, me diga uma coisa, por que você não quer ter esse filho? O que está acontecendo? Ela disse, ora, por que eu tenho que ter? O pai não quer. Ele que é o pai, não quer. Por que eu tenho que querer? Eu digo, porque você que é mãe, minha querida. Se você não tivesse dito para ele que estava esperando um filho, ele não ia saber que ia ser pai. Agora, você nunca vai poder dizer para você mesmo, nem para ninguém, que você não foi mãe. Porque quem vai gerar é você. É você que vai doar sangue, osso, pele, tudo para essa criança, para ela se formar dentro de você. Depois que ela nascer, é você quem vai amamentar, quem vai alimentar, quem vai conduzir pela mãozinha e tudo. E se ele nem souber disso, ele nunca vai saber que foi pai na vida. Mas você não tem como negar para você que você foi mãe. Ela ficou pensativa e disse assim, mas eu não... Aí eu disse, mas por que você não quer? Eu sinto, porque se você quisesse fazer aborto, eu fui muito clara,
A gente não tinha tido essas conversas ao longo do que a gente vem tendo, não. Eu só queria entender qual é o seu medo? Por que você não quer ter essa criança? Aí ela disse, porque se eu tenho certeza, se eu comentar isso com a minha mãe, ela me bota fora de casa, não quer mais saber de mim. Ao ligar, o seu problema é sua mãe saber disso. Ela disse, eu digo, pois me desculpe, minha querida, eu vou agora sair fora daquele entendimento de que morreu aqui, mas sua mãe vai saber dessa história. Mas se ela não pode fazer isso, eu digo, uma vez que chegou a mim isso, se eu continuar no silêncio, eu sou responsável por isso também. Sua mãe vai saber disso sim. E a mãe foi comunicada. Aí sabe o que aconteceu? A mãe disse, minha filha, eu não acredito que você ia fazer isso. Pelo amor de Deus, eu não acredito que você ia ter coragem de abortar essa criança. E ela tinha uma irmã que não conseguia engravidar. E a irmã disse, mulher, se tu não quiser criar, me dá, que eu crio com todo prazer. Ela disse, não vou dar meu filho para ninguém, não, quem vai criar sou eu. Pronto, acabou o problema. Então, muitas vezes, a criatura está lutando para não fazer isso, entendeu? Mas ela se depara com a barreira familiar, com a falta de estrutura, uma série de outras coisas, vem muito medo. Então, não é só responsabilizar a mulher, existem muitas situações aí que envolvem a situação, né? Mas, graças a Deus, nesse caso aí, a criança já deve estar bem crescida no mundo. Mas quantos que não se dão essa oportunidade, né? Verdade, Dora. Estamos aqui finalizando. Suas considerações finais. Olha, sempre falando que nossos comentários, eles não têm a finalidade de julgar a ninguém, mas a gente sempre precisa colocar certos assuntos que eles são, como a gente falou, melindrosos, a gente precisa colocar que é para a gente fazer essa discussão. Eu queria fazer uma consideração final, Dora, só lembrando, mais uma vez, que como a gente é regido pela espiritualidade, tá? Lembrando que sempre que a gente fizer uma prece, que a gente tiver um pensamento que nos destoe, que nos cause alguma mágoa, qualquer que seja a situação, a espiritualidade benfeitora, nossos anjos da guarda estão atentos. Eu vou contar uma historinha aqui de um cidadão chamado Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Batuíra. Quem quiser pesquisar sobre o Batuíra é fantástica a história dele. Grande espírita. Ali no São Paulo dos anos de 1800, 1850, mais ou menos esse período aí. E o Batuíra é um português, chegou ao Brasil jovem, né? E depois que estabeleceu todo o seu trabalho como espírita no país, ele ficou muito conhecido na chamada Rua Espírita, lá em São Paulo. E todas as pessoas que tinham algum problema, olha, leva lá no seu Batuíra, leva lá no seu Batuíra. E aí uma senhora, casada com um fazendeiro muito rico, teve uma enfermidade e disse para ele, vai falar com o seu Batuíra para saber o que ele vai dizer, o que ele vai passar. E o marido resmungou que não ia, que aquele era charlatanismo, acabou indo. A mulher, como diz, preponderou a autoridade da esposa. E ele foi. Quando ele chegou mais ou menos na metade do caminho, ele viu uma bica de água cristalina, água limpa. Ele pegou a garrafa que ele tinha, jogou a água dele fora, pegou essa água cristalina e voltou. Não foi até o seu Batuíra. Voltou e disse, ele disse para tomar 4 vezes ao dia. E ela seguiu a prescrição, acreditando que ele tinha ido. E ele começou a perceber que a mulher estava ficando boa da enfermidade. E ele disse assim, rapaz, agora que eu vou pegar esse cara, ele é charlatão, tá vendo? Eu vou pegar ele agora. Então ele foi, num dia lá, no Centro Verdade e Luz, e era o dia da palestra pública que o Batuíra estava fazendo. E aí, a casa cheia, ele adentrou ao centro. Quando ele entrou, o Batuíra olhou, identificou ele no meio da multidão, não conhecia ele, identificou, disse, ei, senhor, o senhor está perdendo seu tempo aqui. Basta o senhor pegar a água lá da bica, entendeu? E levar para sua esposa que os espíritos colocam a medicação para ela ficar boa. Ele ficou com tanta vergonha, porque ele apontou, ele parou e apontou para ele. Ele ficou com tanta vergonha que ele saiu e voltou no dia seguinte para nunca mais deixar o Centro Espírita Verdade e Luz do seu Batuíra. Então, certos negativismos nossos, certas
situações nossas que a gente acha que não tem saída, olha a espiritualidade atuando, olha a espiritualidade atenta para que a gente tome o rumo certo, certo? Agradecer a todos pela gentileza de nos acompanhar, pela paciência de nos ouvir e dizer que nós estamos sempre abertos às críticas, aos comentários e às observações que entenderem pertinentes, tá? Liz Patrícia está dizendo aqui, gratidão, Dora, esqueci o nome do irmão, é o Fabiano, nosso irmão Fabiano. Obrigado, Elis. Muito obrigado pela companhia de vocês, muito agradável o estudo, eu espero que vocês tenham gostado, repassem esse conteúdo para mais alguém, de repente pode ser do interesse de alguém, repassem na lista de transmissão de vocês, nos grupos de vocês, se alguém tiver interesse, com certeza vai assistir. E desejando a todos uma boa semana, nós vamos encerrando aqui a nossa programação de hoje, do estudo das leis morais, deixando o convite aqui para que na próxima semana a gente possa estar juntos novamente nesse nosso encontro, nesse momento. E antes de encerrar, eu vou colocar aqui a nossa programação final, para relembrar a programação que realizamos aqui no SESC Crista Virtual. Obrigada a todos. Bom final de semana, bom saldo de semana aí a continuar, né? Nos acompanhe na nossa programação durante a semana e até a próxima quinta-feira. Fabiano, saúde, paz em família, saúde em família para todos. E se Deus quiser, logo, logo, na próxima quinta-feira, estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Boa noite.